Olá, professor. Olá, pessoal. Quem deve estar assistindo aí. Enfim, esse é o trabalho de sistematização, né? O último trabalho da disciplina de gestão de riscos, na pós-graduação do CEUB, né? Eu sou André Ribeiro Freire, estou fazendo essa matéria aí. E, enfim, eu tenho uma empresa de licenciamento ambiental, a empresa chama Multiflora Ambiental. Eu sou engenheiro florestal, né? Eu trabalho no setor há 7, 8 anos. Comecei mais ou menos 8 anos mesmo, só que eu era muito peão, não sabia de nada, e um ano depois eu consegui me tornar alguém dentro do trabalho realizado, né? Então, eu me considero com uma experiência de 7 anos aí, dentro do licenciamento ambiental. Então, tem 2 anos que eu tenho uma empresa com mais dois sócios, Multiflora Ambiental, LTDA, a gente é uma ME. O faturamento nosso está em 500 mil nesses 2 anos, né? Enfim, aí a sistematização resolvi fazer do último projeto que a gente pegou, um projeto razoavelmente médio, né? A gente já pegou projetos bem maiores, enfim. Nesse projeto, a gente trata de uma autorização de expressão vegetal, que a gente chama de ASV, que particularmente o projeto que eu mais fiz na vida, né? ASV. E o órgão ambiental, né, que vai analisar esse ASV é o IBRAM, é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. O objetivo do projeto é criar uma manta asfáltica, né? O licenciamento ambiental para uma manta asfáltica, para asfaltar, né? No caso, uma rodovia vicinal lá no Gama, Ponte Alta do Gama. Então, eu botei que eu não estou espelhando meu slide, né? Mas eu estou olhando para ele e estou discutindo sobre o que, né? O tamanho da minha equipe, eu tenho 3 sócios e a gente contou com 9 colaboradores. Esse projeto é real, a gente já executou e já entregou tudo. Já passou o prazo, já foi. Fizemos tudo certo. O tamanho da equipe envolvida, né? Tenho 3 sócios, só que só eu sou engenheiro florestal, os dois são engenheiros agrônomos, então acaba que fica um pouco mais na minha mão, né? Porque a SV é de engenharia florestal. E aí o custo desse projeto, a gente inicialmente cobrou 25 mil no papel, né? Na nossa proposta escrita, proposta comercial. E a pessoa que estava, a gente estava sendo quarteirizado, né, do DRDF, que estava contratando uma empresa que contratou esse cara e que contratou a gente. Então, nosso orçamento reduziu muito, a gente cobrou 25 mil, claro que contando com os nossos BDIs e tudo mais, só que a gente fechou por 19. Fazendo cálculos, para a gente apertar a mão e fechar por 19, a gente viu que era possível, só que não podia dar nada errado, né? E aí a gente tinha 2 meses para executar. Então, eu identifiquei os riscos, né, na primeira etapa. Então, é o risco de levar prejuízo na elaboração do projeto, né, um risco grande, porque a gente, apesar de ter a expertise, não sabia como seria, não tinha ido lá, não tinha feito um pré-estudo, não tinha muito embasamento, né? Aí o segundo risco é risco de levar calote do contratante, que era a gente não conseguir fazer um contrato, porque era uma quarteirização, ele não quis assinar. Não é que não quis, a gente caminhou para não fazer, enfim, queríamos fazer, mas não conseguimos. E, enfim, o contratante era X, né? A gente não sabia quem era, nem o que ia acontecer. E aí o terceiro risco de não conseguirmos fechar o projeto a tempo no prazo, né? Então, beleza. Aí a análise qualitativa dos riscos. Eu peguei uma matriz básica, né? O professor em aula, ele falou que gosta de usar uma matriz com mais elementos, mas eu peguei a básica porque são riscos fáceis, né? Eu estou em 4 minutos e 20, o máximo seria em 5 minutos. Espero que o professor entenda aí. O risco de levar prejuízo no projeto, né? Em termos de projeto executado, eu tenho bastante experiência, então consigo fazer tudo do jeito que o órgão quer. Eu sei que o órgão quer, então considero probabilidade baixa, né? Da gente levar prejuízo na elaboração do projeto, se não ocorrer nada, né? Mas sempre pode ocorrer, então botei um impacto moderado, chegando no risco médio. Segundo impacto,
levar calote do contratante. Como eu não consegui, não sabia quem era o contratante, botei a probabilidade média, né? E o impacto seria moderado também, resultando no risco médio. O impacto moderado porque ele acabou dando um adiantamento para a gente. Então, por isso que eu não botei catastrófico, né? Porque ele deu um adiantamento para a gente fazer o trabalho de campo. Aí o terceiro risco era de não conseguir fechar no prazo, né? Como que a gente trabalha com muitos projetos, né? Enfim, aí resultou no risco médio, né? Porque a gente trabalha com muitos projetos e então eu considerei a probabilidade média, que podia acontecer alguma coisa, né? E deveria estar trabalhando com a probabilidade baixa, mas não foi o caso. E, enfim, para cumprir o prazo, eu não sabia se ele ficaria muito chateado, né? Fazer a ruptura do contrato, enfim. Não sabia como que seria o impacto da não entrega do prazo, então eu botei moderado. E aí, no final das contas, eu fiz metodologia de análise quantitativa, a VME, valor monetário esperado, né? Então, eu considerei todos os impactos, os riscos foram médios, né? Então, considerei 0,5 para o médio, e aí no primeiro, no risco de levar a prejuízo na elaboração do projeto, eu considerei um terço do projeto, né? Então, o risco total, multiplicando por 0,5, é R$ 3.163. É, baixo o valor, né? Considerando o projeto todo. E o risco de levar a calote do contratante eu considerei 19 mil. É, e aí, enfim, como o risco é médio, é 8.500, né, de risco, é um valor mais alto. Aí o terceiro risco, né, de não conseguir fechar o prazo, como ele já havia dado um adiantamento, né, então eu botei 2 terços do projeto, que no final o risco era de 6.327, beleza. Aí, para planejar as respostas aos riscos, coisa mais simples assim, o risco de levar prejuízo foi o planejamento financeiro detalhado, a gente planejou tudo, como eu falei lá no começo, quando a gente ia fechar por 19 mil, já planejamos o orçamento todinho. Aí a gente teve que abaixar as diárias das pessoas, dos nossos colaboradores. E aí funcionou bem, porque a gente costuma pagar bem, então a gente baixou um pouquinho e ninguém reclamou, foi top. Aí, no segundo, o risco de levar calote do contratante, a gente deveria ter exigido um contrato formal. Não conseguimos finalizar isso, né? Solicitar o pagamento antecipado a gente conseguiu, então deu bom essa resposta ao risco e verificar histórico de financeiro do contratante a gente não olhou também, poderia ter olhado. É, risco de não conseguir fechar o produto no prazo. A gente elaborou um cronograma, deu tudo certo, mas só como eu sou engenheiro florestal e eu elaborei o projeto todo, então foi bem apertado para mim, tive que virar algumas noites e realmente consegui entregar só 3 dias depois do combinado, né? Mas foi negociado e não ocorreu nada demais, assim. O contratante, o DR, ele deu umas 2 cobradas, mas ficou por isso. E aí o controle de riscos é, é isso, fazer um checklist. A gente não fez isso, né? Mas poderia ter feito um checklist quinzenal, né? Ou seja, em 2 meses de projeto faria 4 vezes, vendo o status de cada risco, né? Os responsáveis por cada risco. No caso, fiquei só eu de responsável, porque eu que elaborei tudo. E as ações pendentes, né? Que faltariam, por exemplo, no relatório, o que falta? Falta é, isso, isso, isso. Então, esse é o trabalho. Ficou com 9 minutos e 25 fugindo muito do pedido, né? Mas não vejo como faria em 5 minutos. Bem difícil. Agradeço, professor. Abraço.